Boa tarde, pessoal. Estamos aqui de volta com o nosso podcast na Expo Jude 2024. Infelizmente, né, Sabrina, no último dia pois é, tá acabando. De podcast, né? Mas assim, todas as coisas boas chegam ao final, né? Algum dia, alguma hora, infelizmente. Mas estamos aqui, Felipe Damos, Sabrina Baez, pelo canal, né, da JX no YouTube, ao vivo. E direto da feira aqui, né, ainda tem muita movimentação, porque ainda tem muito conteúdo, muita coisa ainda para acontecer nessa tarde. E estamos aqui, eu acho, aí realmente... Com super convidado. O supra-sumo, que a ideia era trazer as personalidades, né, que estão passando por aqui e literalmente pegando eles e trazendo para o stand, para o estúdio, né. Acho que a palestra dele foi impactante demais. Foi. Não, e a gente vai poder explorar um pouquinho mais todas hoje. São, né? E foi o que me também, não é porque está aqui na tua frente, mas eu falo de coração, juro pelas minhas filhas, assim, dedo cruzado, que mudou minha vida. Renan mais Dante, e outros, o X-Tech Legal, nossa. Então, sem mais delongas, apresente o nosso convidado. Se é que precisa de apresentação. Vocês são muito lindos. Renan, nosso querido Renan, do Gravidade Zero. G0, né? Fundador G0, professor Singularity University. Então vai você. Tá bom. Sócio, amigo, irmão do Dentinho. Um beijo pra ele. Vamos cantar a música do Adriano Calcanhoto aqui. Abraço. Amor sem beijinho, eu não vou cantar, né? Porque vai dar ruim. Um beijo pra ele sempre faz falta, né? Dante Freitas, sou eu. Assim sem você. E essa dupla tem esse quê mesmo de afeto, de humano, eu gosto muito disso de vocês, sabe? É fantástico, porque a gente estava até conversando em off, né, sobre as carreiras deles, de palestrantes e tudo mais, de onde eles vieram, para onde eles chegaram, e assim, a impressão que dava, por exemplo, quando eu assisti eles a primeira vez, era que esses caras eram inacessíveis, né? Era aqueles caras tipo Steve Jobs, que eu não ia, sei lá, e pô, o cara me deu o zap dele, me deu o Instagram, me mandou abraço, acompanhou o meu canal e a gente hoje se abraça, se considera assim amigo. E isso, pô, pra mim isso é muito legal, isso não é um clichê, porque eles poderiam estar, realmente, por merecer cada um na sua... com suas habilidades. Mas assim, um cara desse podia estar com guarda-costas e tal, e não se misturando com a ralé, sei lá o quê. Não, mas não tem isso, cara, vocês são... a humanidade, assim, tanto é que eles falam em humanware, né? Isso. Essa expressão que a gente aprendeu, né? Que, pô, é fantástico. Então a gente vai ter muito o que falar. E é isso, vamos deixar ele falar, né? A gente quer ficar falando, não pode. Ele traz o que a gente precisa, então vamos ouvir aí, da onde que vem toda essa inquietude e se preocupar com a gente. Acho que agora ele tá mais, assim, pro nosso lado, né? Porque antes ele falou que o judiciário era... Não é? Não tem um papo desse? Tem um papo desse. Hoje é o último dia que vocês falaram, né? Mas tem uma frase que eu adoro que fala assim: as pessoas esqueceram como contar histórias. Histórias não têm mais meios e fins, elas têm começos que nunca deixam de ser começos. Num plano superior ao nosso, muito além do nosso campo de visão, esse possível fim, na realidade é um começo de algo que vocês talvez nunca possam imaginar. Porque tudo que a gente enxerga, tudo que a gente planeja é uma gota, e que a gente não enxerga e não planeja um oceano. Então eu fico vendo nesse nosso momento aqui juntos um infinito muito bonito e que está logo ali e que a gente não vai conseguir desenhar ou presumir aqui, mas ele está aí, sabe? Então eu vejo vários começos acontecendo. E estar com vocês dois, para mim, é uma honra gigantesca. Eu digo que os logos não se conhecem, eles se reconhecem. Quando a gente encontra pessoas que são encontros de alma, eles vão para uma outra direção. Eu estava rezando aqui Ave Maria enquanto vocês... eu já vou começar a chorar, pô. Eu sou meio chorão mesmo, mas eu sinto uma presença muito especial com a gente, de pessoas que querem manifestar a alma, querem vir ao mundo para ser aquilo que elas vieram ser. E eu acho que quando a gente fala de vir ao mundo para ser o que a gente veio para ser, é muito louco, porque a gente complica muito essa equação. A gente acha que todo mundo fica insanamente procurando por propósito, mas qual o propósito da tua existência, Felipe? Qual o propósito da tua existência, Sabrina? É a tua existência. Ninguém mais pode viver a tua existência, só você pode viver. Então todos nós viemos para cá com um sistema operacional diferente.
que é dado por Deus e ele tem uma potência que só você pode manifestar. Nós somos a única espécie no mundo que pode optar por negar aquilo que a gente veio para ser. Isso é livre-arbítrio para mim. É você escolher entre o mais difícil, que é escolher não ser quem você é, e não escolher quem você é. Sendo que a gente vive numa frequência tão errônea, tão equivocada, cheia de tantas falácias que acabam nos desviando desse nosso caminho. A gente nasce original e a gente morre cópia, porque a gente não tem coragem de se assumir, de se apropriar de si mesmo. Dantinho diria que a criança ousa para saber quem é, o adulto precisa saber quem é para usar. Então eu acho que... E como se encontrar nesse caminho? E como se encontrar se a gente se perdeu, né? Como assim? Porque a gente cresce com bloqueios, com crenças, com medos, com vergonha, né? Essa questão da tecnologia. Por que muitas pessoas não têm coragem de começar, de acessar uma IA? Porque eles têm medo de errar, tem medo do julgamento, né? E como conseguir esse despertar, essa clareza para... Escuta a tua alma primeiro, assim, sabe? Todas as vezes que teu olhinho tá brilhando ou que teu coração tá com um faniquito que você tá pulando, ele é um termômetro interno que tá apontando para algum lugar. E se você começa a trazer um tesômetro da tua alma em cada situação que você tá, com a companhia com quem você tá, isso para mim foi sempre uma bússola. Meu coração é sempre uma bússola. Muitas vezes a mente, ela tem uma questão muito reptiliana, que ela está sempre tentando nos defender, nos proteger. O coração não, ele fala a verdade, sendo que ele fala mais baixinho, ele é sutil, ele é delicado. E aí você diz assim, bobinho, não vou escutar meu coração. Sendo que eu acho talvez que a maior distância que nós humanos vamos ter que percorrer, principalmente pós-AI, pós-inteligência artificial, ela tem 40 centímetros. Ela é sair da mente para chegar no coração. No momento que a humanidade entender que a grande resposta, a grande bússola, a grande direção está nesse lugar, a gente consegue encontrar novos caminhos. Fala. Mas o coração, ele tem que estar limpinho, levinho. Pronto, então qual é o bug? Pensa assim. Eu vou trazer uma forma que o Murilo Gun fala, que eu adoro o jeito de Murilo falar, porque ele é muito espontâneo. Então ele diz assim, onde tu vai, contém tu. Com quem tu trabalha, contém tu. Com quem tu se relaciona, contém tu. O teu backlog, contém tu. O teu backlog, contém tu. Como tá tu? E o problema da gente é que, para que a gente possa se apropriar de nós mesmos, a gente tem que encarar algo que, no caminho do nosso distanciamento de nós mesmos, a gente começou a colocar um monte de coisa embaixo do tapete, embaixo da cama. Imagina que é o seguinte, o Murilo disse que quando você tenta se apropriar de si mesmo, você abre a porta do teu quarto, aí, ou seja, de dentro, você fecha os olhos e olha para dentro. E, nesse momento, o teu quarto tá um caos. Tem pizza de 3 dias atrás, tem meia no teto, tá aquela bagunça inteira, coisa tá muito caótico. O que você faz? Você não tem coragem, você tem preguiça na largada de enfrentar o teu quarto. Você apaga a luz, você fecha a porta e você volta para um mundo que tu se distancia disso. Então eu acho que a fim da gente poder voltar a se apropriar de nós mesmos e voltarmos a manifestar a nossa radical autenticidade, a gente vai precisar conseguir nos enxergar de verdade, que é voltar a ser quem éramos. Michelangelo, ele tem uma passagem, né, o artista e várias outras coisas, que ele diz assim, eu via o anjo dentro de uma pedra maciça de mármore, e o que eu fazia era esculpindo, tirando os excessos para revelar aquela obra de arte que ali estava. A gente nasce uma obra de arte, a gente coloca na nossa mochila um monte de coisa que não nos pertence, e aí nesse momento da humanidade a gente está super pesado e a gente precisa tirar esse peso de volta para voltar a ser quem éramos. Sendo que isso é super desafiador, porque todos os sistemas sociais nos convidam para o contrário. Caramba, quão delicioso é você se sentir juiz, você ter toda a pompa, toda, né, a notoriedade, toda a autoridade, todo o respeito. Então você começa a se confundir, mas será que Felipe é o juiz ou Felipe é o Felipe? Ele está juiz? Mas o que outras coisas ele está para além do juiz? Então a gente acaba vivendo algumas, eu acho verdadeiramente falando, que o estado do estar perene e infinito, ele reside no ser. No momento que tu começar a caminhar num caminho que o teu ser e o estar são a mesma coisa, aí a tua vida vai num fluxo muito louco assim, sem esforço e as coisas... Falando em fluxo louco, gravidade zero me remete à loucura, à caos, à ausência de controle. É isso mesmo? Isso te motivou de alguma forma? Isso tem esse nome da tua empresa tem
Foi aleatório? Tem nada, não. Nada é aleatório. Eu tava numa... De uma das empresas. De uma, né? Eu tava numa crise gigantesca. Eu falo para poucas pessoas, mas vou contar um pouco disso, assim. Essa história é triste e ao mesmo tempo é um puta aprendizado. Eu fiz carreira corporativa tradicional e em um determinado momento eu encontrei duas pessoas muito interessantes e a gente parecia muito comungar do mesmo propósito. Não era Dante ainda nesse momento. E por comungarmos do mesmo propósito, ou aquilo que eu acreditava que comungávamos, eu decidi sair do mundo corporativo e eu estava numa gaiola dourada. Eu recebia 6 dígitos por mês, é muito dinheiro. E eu decidi sair para empreender com eles. A gente fez um bem bolado, onde a compra das participações das minhas startups, que eu sempre tive várias coisas em paralelo, eu sempre tive uma vida muito maluca. Isso é um outro parênteses rápido. Eu falava para meu pai assim: "Painho, como é que eu faço para ser rico?" Aí o pai dizia assim: "Velho, você pode ter 3 formas de ser rico. Você pode nascer de pai rico, você pode casar com uma mulher rica, eu não quero depender de ninguém, ou você pode ganhar na Mega Sena." Mas pai, aí é fogo, eu não quero, então nunca vou ser rico. Aí eles têm uma 4ª forma: 4 expedientes, manhã, tarde, noite, madrugada. E eu levei isso muito a sério. Então eu de fato, desde os meus 17 até os meus 27, 28, 29 anos, eu tive 4 expedientes. Por 10 anos eu dormia 3, 4 horas por dia. Tá certo que isso não é saudável, não necessariamente recomendo. Era uma fase. Era uma fase, mas o meu astrólogo, Quiroga, é um super professor de astrologia, ele fala o seguinte: que eu não vim na Terra para dormir. Ele diz que até meu último dia de vida eu vou estar trabalhando, porque eu tenho uma energia inteira do cosmos canalizada em mim, isso é uma coisa muito forte. Então, enfim, se é saudável ou não, pode ser que... De temperamento, você é colérico. Claro isso. Você é colérico. Colérico, de certa forma, assim. Tem que encaixar numa carreira. É difícil, né, encaixar, mas voltando para esse lugar, então, naquele momento eu decido fazer isso com eles, eu decido sair e empreender, e 5 meses depois dá tudo errado, eu perco tudo e quebro. Eu perdi literalmente tudo, porque eu tinha me casado em setembro de 2018, outubro de 2018 eu faço isso, em março de 2019 eu não tinha um centavo. Foi tão ruim o que aconteceu que eu perdi tudo. Foi nesse contexto que eu vou para Singularity, passar 3 meses estudando lá. Dante estava numa outra crise, eu não vou me arriscar, talvez a dele ainda era mais séria do que a minha, para vocês terem uma noção. E os dois foram juntos para a Singularity passar 3 meses. Lá, a gente passou 3 meses sem mentir, sem contar vantagem, sem falar mal dos outros, sem falar de coisa. A gente falava de um projeto mais espetacular do que o outro. Isso é fora da Terra? É meio que um lugar alienígena, um lugar que ninguém mente, que ninguém fala mal do outro, é outro planeta. Cara, era muito gostoso, isso foi assim. nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, começou na Dinamarca, depois fomos para os Estados Unidos. Então vocês se conheceram lá? Você já não, a gente se conhecia, mas... Os dois pernambucanos, eu imaginava que vocês... Mas pouco. E a gente sentiu, era como se, tipo, por um segundo, a nossa alma estivesse livre. Sabe, o vento, a gente sentia todo, a gente conseguia ouvir tudo. A gente era um estado de êxtase absurdo quando a gente estava lá. E essa leveza que a gente sentiu, a gente chamou de gravidade zero. Era como se a gente pudesse flutuar por um momento. E trazendo um pouco até de uma fórmula física muito famosa, peso é igual a massa vezes gravidade. Sim, então a gravidade é zero, o peso é zero. E a gente disse: poxa, eu queria caminhar numa vida menos pesada. A gente leva a vida muito a sério, sabe? É tudo... Caramba, e esse estado foi muito legal, porque isso ressoou tanto na nossa alma que se eu fosse nos definir, eu e Dante, nós somos bobos da corte. A gente não quer ser rei, a gente não quer ser imperador. O bobo da corte, ele tem uma licença poética para falar para os grandes reis e rainhas e imperadores as maiores verdades sem ser decapitado. E eu adoro essa licença poética, ela é muito saborosa. Então foi daí que nasce o nome Gravidade Zero. Ser rei é foda mesmo, porque... Ixi, podia ter falado isso, ao vivo é assim mesmo. É o francês. Porque, não, e eu tô me identificando um pouco, porque às vezes eles querem tratar o juiz como se fosse o rei. E tipo, de te tolher de algumas coisas. Às vezes, gente, mas onde vai o cidadão, Felipe, e o juiz? Não tem mais essa diferença. Às vezes minha própria esposa diz: tu sai na comarca, tu vai para um bar e come alguma coisa, toma uma cerveja. Que absurdo. O que é isso?
Não, mas tu é o juiz da comarca, não sei o quê, não pode... Gente, eu não posso ficar bêbado e subir em cima da mesa e, lógico, pô, aí também, mas, né? Então, só que aí, mas você, no outro lado, você chega no lugar, quando você vê, você é o juiz, não, ixi, então, eita, bota o tapete vermelho, não sei o quê, não, mas, cara, não é assim também. Então fica essa coisa. Então às vezes eu sinto falta de poder ser mais irresponsável assim do que, né? Porque fica nessa redoma, nessa coisa de uma amarra muito grande. E você sabe que essa tua postura é combustível para qualquer time. Quando o promotor, quando o juiz, ele olha para o servidor com um olhar de parceria, ele rola muito mais engajamento, muito mais entregas. Nossa, né? O feedback que eu tenho da equipe é muito gostoso, porque a gente chega lá e eu não faço nada forçado. Eu acho que a gente tem que ser espontâneo. É meu jeito mesmo, eu chego lá, falo com todo mundo, chamo pelo nome, eles têm meus hábitos, falam comigo. Tem juiz que não tem essa acessibilidade. E o clima. E aí, meu amigo, eu tenho que ter um clima bom pra gente trabalhar, produzir e assim, aquela história, família e trabalho são os dois momentos que você vai, os 4 expedientes, mesmo que você não tenha os 4 expedientes trabalhando, você tem um expediente que é com a família, mas a maior parte do tempo você fica no trabalho, ou naquele expediente tradicional, né, vamos dizer assim. Então, como é que você vai ter outra postura? Pra mim é inimaginável, porque assim, eu penso que cada um faz uma função ali. Eu sou o superior hierárquico, vamos dizer assim, mas a minha função é uma, assim, né? Eu sozinho, se eu der uma decisão e não tiver ninguém para fazer, e o oficial de justiça para intimar, o cidadão para cumprir, não vai se encaixar. Então não tem por que ter essa diferença. Eles me chamam, não, o senhor é muito horizontal aqui. Eu faço questão de ter essa horizontalidade. A Brené Brown fala no livro dela da vulnerabilidade, né? Quanto a gente poder ser quem a gente é, isso é fantástico dentro dos times, assim, eu acho que faz toda a diferença, né? E é o que você traz no que você fala, verdade. Eu lembro muito de vocês usarem palavras como perdão, como amor, né? São 2 tecnologias aí que estão aí há anos, né? Milenares. Tem uma coisa que eu acho que vai contribuir muito para a horizontalidade, que a gente vai viver, na minha opinião, um momento onde a gente vai fazer uma transição. Isso é mais difícil talvez para vocês, eu adoraria também a gente prosear para entender como isso aconteceria, de um mundo de trabalho role-based, baseado em cargos, em funções, para skill-based, baseado em competências. Eu adoro o mundo de jogos. No mundo de jogos você tem o teu bonequinho, o teu avatar, ele tem uma série de características diferentes, de competências diferentes, e à medida que você vai evoluindo, você sai evoluindo essas coisas como um todo. E o que eu fico me perguntando muito é, se eu fosse desenhar um skill-based de vocês, uma cartelinha, que a gente colocasse assim, o que vocês amam fazer, o que vocês fazem bem, o que vocês querem desenvolver, o que vocês odeiam. Imagina que todo ser humano quando nasce, ele nasce como se fosse... Vou trazer a analogia da caixa. Sabrina nasceu, ela era 100 caixinhas. Cada uma dessas caixinhas tinha um ponto de interrogação. À medida que ela começou a crescer, essas interrogações foram trocadas por esses 4 critérios. Coisas que você ama fazer, coisas que você faz bem, coisas que você, às vezes, até é nível maga, Jedi. Tipo assim, sabe, Marta jogando futebol, Pelé jogando futebol, que é muito talentosa, e coisas que você não suporta. O famoso trabalho de corno. Se vocês fossem se colocar dentro disso, qual seria o espectro para cada uma dessas competências, pensando em competências técnicas, competências humanas, dentro disso? Se eu consigo ter um desenho de um tribunal sobre uma ótica dos seres humanos e suas respectivas competências, e eu entendo que para gerir um tribunal, para governar um órgão, eu preciso de determinadas missões acontecerem, cumprir um mandato de execução. Cada missão, ela tem um conjunto de habilidades necessárias para aquilo ser realizado. Deixa eu trazer uma analogia estranha. Suponhamos que nós 3 aqui temos uma missão. A missão dada pelo tribunal é vamos assaltar um banco. Claro que essa não vai acontecer, né? Mas se fosse assaltar uma lotérica, a gente pode chamar uma galera que não tem tanta experiência que talvez dê certo. Mas se a gente for assaltar o Banco Central, você é louco, irmão. Você tem que recrutar talvez uma galera que não está nem no Brasil. Você traz o maior hacker do mundo para hackear as câmeras.
para abrir o cofre, alguém que é especialista em abrir o cofre, você tem que saber o modelo, a planta do lugar, você tem que ter uma pessoa de engenharia social para poder trabalhar lá durante 2 ou 3 meses, entender a dinâmica do lugar, você vai ter que ter o professor lá da Casa de Papel para poder fazer o plano, você vai ter que ter um piloto de fuga, você vai ter que ter alguém forte, porque se der merda vai ter que entrar na guerra. Você tá vendo que quando você pensa nesse mundo, você tem um conjunto de competências e habilidades diferentes, que cada um de nós temos isso em temperaturas diferentes, é grau de proeficiência diferente, isso é muito mais orgânico do que um currículo. O currículo para mim é o começo da mentira humana. O RH, tentando tirar o seu da reta, coloca no que é o requisito de uma vaga um monte de coisa que não existe. É um príncipe num cavalo branco, num unicórnio, e aí ela começa pedindo algo, porque se ela não pedir tudo que ela pode, quando ela contratar e o cara não performar, vai sobrar para o RH. Então o RH vai lá, eu sei que para vocês, vamos supor que isso fosse o currículo do concurso, então vocês vão ter que saber mais... O edital do concurso. O edital do concurso. Aí, que vocês fazem prova. Isso daí, na realidade, eu fico imaginando até, se eu só provocar isso, vocês estão ferrados, né? Porque, vejam bem, se o ChatGPT 4 ou o 1, ele gabaritou a prova do ITA. São 750 alunos por ano no ITA. Se ele tem a inteligência de gabaritar um ITA, uma prova de concurso eu tiro de letra, irmão. Você é louco? Então, toda a base do processo seletivo para me tornar servidor, magistrado, ela acabou hoje. Ela já acabou. Gente, não é que ela vai acabar, ela já acabou. Sendo que a gente ainda vive sobre um eco de um passado que não faz o menor sentido. Como é que vocês lidam com isso? Porque, entende assim... É um processo, acho que a gente não tem essa clareza. Ninguém está conversando sobre isso, não? Não, eu vou te falar. Fala. Eu tenho vontade de falar. Eu sei. O problema é que eu ainda fico também com aquela questão do politicamente correto. Porque, pô... esse ano eu com certeza não cheguei nem a 1% das palestras que tu deu no Leandro, mas eu dei uns 40 treinamentos já esse ano. Que massa. Muito. E eu tô botando no meu currículo. Não, mas é muito mais do que um... No currículo tá lá, no currículo assim. Vou até jogar fora esse currículo. Mas por enquanto é importante. Não, tô brincando. Mas o que eu falo para um público de juízes. Eu estou numa sala com servidores públicos. Eu estou numa sala com promotores, com servidores do Ministério Público, com defensores públicos. Outro dia eu estive na AGU, procuradores federais. Eu posso chegar lá e botar no meu slide, olha, nós todos aqui já somos obsoletos. O concurso que a gente fez, isso já é uma farsa. Se eu fosse presidente do tribunal, eu não faria mais nunca nenhum concurso e não chamaria mais ninguém de concurso nenhum. É uma loucura. Não pode falar não isso? Posso falar claro isso. Que não. Mas, você acabou de falar aí. Mas o estado da arte atual já superou tudo isso. Então a gente tem que... Na verdade, eu tô... A gente tem que falar disso. Eu tô falando on mesmo agora, porque as pessoas têm que entender isso, tem que ter esse chacoalhão, porque é o que tá acontecendo. Assim, o que tem de seres humanos ainda, gente, tentando concurso no mundo. Meu amigo, é uma... e aí... Não, Renan, tu não tem ideal, né? Esse vai ser um ponto que a gente pode ter um pouco mais de bagagem, de condição de falar. Por favor. Do que você. Com certeza. Existem cargos, só para você ter uma ideia, existem os cargos tradicionais, que são chamados cargos efetivos, né? Que esse é exclusivo por concurso público, né? Por exigência constitucional, mas existem os cargos de comissão. Né? Você já ouviu falar, né? Assessor, secretário judicial, chefe de cartório, diretor. Então, você tem uma gama que é a minoria, mas ainda tem muito mesmo, que não era para ser tanto assim, mas enfim, cargo de chefia, direção, assessoramento. Enfim, todos os órgãos têm isso. Eu tenho visto, e assim, perto de mim, e são tipo comarcas do interior do Maranhão, interior do Pará, interior do Amazonas, interior de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, né? Desculpa, interior do Mato Grosso do Sul, é porque eu tava falando, tava numa mesa só com catarinense. Você não me chamou de Mato Grosso, tá bom? Um beijo pro Mato Grosso. Renan, aí o que está acontecendo? Alguns colegas estão fazendo seletivos que não são obrigados a fazer para cargos que eu posso escolher quem eu quiser. Mas às vezes não conhece alguém ou quer fazer, quer ter um mínimo de critério, faz um edital. Para esses cargos, que o cara está entrando sabendo que ele pode sair a qualquer momento,
São filas e mais filas. Ah, é? E é uma vaga. Para assessoria. E é o povo se matando. Isso eu tô vendo mesmo, não é ninguém que me contou. Existem bancos de, tipo assim, aí eu faço um pro meu cargo, aí 100 pessoas fizeram, 200 pessoas fizeram, eu seleciono um, o outro colega que tá precisando, ei, me dá a tua lista aí. Então, eu tô querendo dizer que tá muito mais difícil, o funil tá assim, o gargalo tá, e as pessoas ainda estão, é isso mesmo, é só para te dar esse feedback, até para cargos que nem precisaria. As pessoas estão se matando mesmo, e aceitando qualquer coisa. Mas é porque também, antes disso, a escola não mudou. O vestibular não mudou. O ensino médio não mudou. Então, chegar no MP concurso ainda é uma consequência de um processo que ainda está há 100 anos atrás. Pensa assim, por um lado a gente tinha que estar mudando educação e várias outras coisas. Tem até uma musiquinha que eu adoro, que foi escrita por um menino chamado Guilherme, acho que é Borges, ou algo assim, de 14 anos. O texto é assim, ó: 14 anos na escola e eu digo para quê? Se saímos de lá mal preparados para viver. Educação emocional e financeira não sei, política, leis e impostos eu nem estudei. Para nutrição e primeiros socorros nem olhei, mas a função das organelas celulares decorei. Parece que a escola vê que somos iguais, mas são as nossas diferenças que nos tornam especiais. Nem todos vão ser médico, engenheiro ou professor. Alguns querem ter um negócio e ser empreendedor. Cadê a escola acolhendo o moleque sonhador? Depois a culpa é só do jovem, sem futuro e sem valor. Então eu acho que existe, nitidamente também tá assim, mas eu tenho uma outra preocupação. A minha outra preocupação é a seguinte: assim como as pessoas ainda estão participando de processos seletivos que já não fazem mais o menor sentido existirem num mundo ao qual existe uma tecnologia que é capaz de gabaritar essas provas que a gente passa anos e anos e anos estudando para chegar lá, as pessoas que estão nos cargos que estão, as empresas que estão nos cargos que estão, elas estão diminuindo. Ninguém mais suporta, tá todo mundo infeliz. Então a gente está vendo uma geração super burnoutada e afins, e quando você pega a tecnologia, mesmo a tecnologia que está mudando o processo seletivo, tem um economista, professor da NIU, ele fala, chama Scott Galloway, ele diz que a inteligência artificial é o Ozempic corporativo. Eu não sei se vocês sabem, vocês estão estudando a gente, o que é o Ozempic, mas é uma... Todo mundo conhece. É uma canetinha que você bota e facilita tudo. Ela em tese não era inicialmente para emagrecimento, agora também foi homologada para emagrecimento, mas o que é interessante? O Ozempic não só te emagrece, mas ele te diminui o apetite. E regula taxas. Regula taxas, mas pega essa visão. Tá. Se ele te emagrece, significa que sei lá, tua comarca, teu fórum tinha tantas pessoas, eu consigo ter menos. Sendo que eu não preciso crescer de novo, porque eu consigo ficar sem essas pessoas e entregar o mesmo nível de produtividade e eficiência. Porque a gente também não entendeu, mas uma frase que eu acho que se toda pessoa que estiver escutando a gente conseguir levar essa frase para casa, para si mesma, como se fosse uma carapuça, o judiciário muda um bocado. Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Peter Drucker. Eu tô listado os meus slides todos. Eu acabei de falar isso no almoço lá. Os caras ficaram... Mas caramba, eu vejo que as pessoas gastam 40, 50, 60% do tempo delas fazendo coisas inúteis. Eficientemente que não deveriam ser feitas. Ou coisas piores. Sabe que são coisas artificiais? É o seguinte, é uma frequência comando e controle. O Olimpo do Judiciário manda as pessoas trabalharem em coisas que não vão dar em nada só pelo bel prazer de sentir que manda. Caralho, mano, isso não faz sentido, assim, a gente tem que hackear essas coisas. A instituição é hierarquizada, né? Porque faz parte. A gente, eu acho que a gente é ensinado, não é ensinado a parar e refletir sobre esses processos, essas coisas. A gente chega lá, por exemplo, no meu caso, eu fui jogado lá na comarca, eu tinha conhecimento técnico, passei no concurso, sabe, qualquer dúvida, eu sempre digo, não, uma lei, jurisprudência, tudo isso... se você não sabe ali de cabeça, você pesquisa, é muito fácil. Mas ninguém me ensinou que eu ia ter que gerir pessoas, que eu ia ter que ser psicólogo, que eu ia ter que ser técnico de informática, que eu ia ter que ser técnico de manutenção de prédio. E ninguém me ensinou. E aí você é jogado lá, meu amigo. E aí qual é a tendência? Eu vou manter o que já estava sendo feito. Eu não vou parar para pensar nos processos.
E aí eu continuo fazendo coisas inúteis, que tentar melhorar e, cara, não é melhor parar, ficar um mês sem produzir muito, sem bater as metas, para você rever os seus processos, para depois você... E qual é dessas das metas, hein, galera? Porque assim... Isso é uma outra coisa que eu queria perguntar. O CNJ trabalha diferente do CNMP. Vocês têm todo um processo de... É porque assim, o CNJ, o que ele fez? Deixa eu só dar contexto, porque não. Eu sei que todo mundo que está ouvindo a gente tende a saber o que são as metas, mas o que eu quero dizer com as metas é: vocês acham que as metas contribuem mais para a humanidade melhorar ou para a humanidade piorar? Porque as metas são para a gente poder desafogar a justiça, porque tem muito processo travado e tudo mais, então a gente tem que fazer isso, ok. Sendo que o que eu fico com medo é que, assim como aconteceram com a maior parte dos médicos no mundo, que eles viraram máquinas, eles não te olham mais nos olhos, sempre é virose, 10 minutos, eles não te examinam mais, eles não te tocam mais, não há cordialidade médica de outrora. Eu sinto que as metas estão fazendo com os magistrados, servidores, a mesma coisa. Vocês estão virando máquinas, vocês estão sendo cobrados por eficiência, por performance, por produtividade, e aí vocês perdem a alma, o sentimento da sentença, que era aquilo que trazia o teu envolvimento com aquele caso, e agora não, vocês conseguem lembrar o que vocês julgaram semana passada, de tanto volume que vocês têm? Na verdade, o problema é que as metas, a maioria são de esforço, não são de resultado. Sentença tu sabe que vem de sentir, né? O juiz... Sentença vem de sentir. E ninguém sente. Mas ninguém mais sente por causa da hiperaceleração. Me calma, você falou uma coisa importante pra Geralmente as metas, eu sou do CNMP, né? Tô ligado ao MP, claro, não ao judiciário. Mas pelo que eu vejo, as metas do CNJ, normalmente elas são metas de esforço, quantidade de alguma coisa, não de resultado, não de valor. Olha então, a qual coincidência. problema eu resolvi? Qual valor eu entreguei? Não, são números, esforço. Eu atendo muito o setor de saúde no Brasil e tem uma expressão que eu ouvi numa junta médica, numa sala, que disse assim: o procedimento foi um sucesso, mas o paciente morreu. O médico, ele não ganha por curar o paciente. O médico, ele ganha por fazer o procedimento, que é o que você falou, por quantidade, por processo, e não necessariamente pela qualidade. Você falou num ponto ontem no palco que eu trouxe, que eu fico me imaginando o seguinte: cada sentença, ela tem uma responsabilidade na vida das partes absurda. E se não ecoar na tua alma aquela sentença dada, ela vai voltar para você como karma. E ela volta maior. Se eu fosse juiz, eu fico imaginando assim, mano, se a minha sentença não for algo que, por mais que a parte que perdeu, ela entender, ela traduzir a perda para um aprendizado, para uma evolução. Sabe aquilo, tipo, eu nunca perdi. Eu brinco jogando baralho, eu adoro jogar canastra, essas coisas, e assim, mas eu nunca perdi na vida. Ou eu ganho ou eu aprendo. Então, eu diria o seguinte: se vocês, juízes, conseguissem fazer com que os clientes de vocês, a sociedade, ou ganhasse ou aprendesse, mas não é o que acontece. Muitas das sentenças, o resultante, o input é o processo, o ambiente vocês processam e dão um output, que é a resposta, a saída, sendo que se essa resposta ela não for coerente, se ela não ressoar na alma das pessoas que estão ali envolvidas, isso vai voltar, velho. Isso é um loop infinito. Não resolve o conflito subjacente. Isso que você está falando é tão isso tem a ver, mas só para voltar um pouco a questão das metas. Muitas pessoas não vão entender o que você está falando. Vamos tornar palpável. Vamos tentar tornar. Eu acho que é muito legal. E o uso dessas expressões, como você falou, que eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Mandela falava isso. E eu falo outro lugar comum, que é a diferença entre o remédio o veneno e a dose. Né? Então, olha aí, boa! O que aconteceu? Até 2004, que foi quando surgiu a emenda constitucional 2004, que foi promulgada em 2005, que criou o CNJ, criou o CNP, não havia instância de controle nenhum nos tribunais. Os controles ficavam a cargo das corregedorias locais, que aí tinha muito corporativismo e tudo. Claro. Então, realmente, havia uma necessidade de organizar isso numa cúpula central. Sim. Para que a gente conseguisse, porque aí estava muito avacalhado, vamos dizer assim. Claro. Então, o CNJ veio, então o propósito de criação do CNJ foi uma coisa importante. Eu adoro. Foi um marco. Eu adoro. Só que aí veio o remédio, o excesso que virou a veneno.
foi se estabelecendo metas e metas, foi crescendo de 2010 mais para cá. E aí a gente virou o que eu chamo aí de Fordismo judiciário. Faz todo sentido. A gente virou uma linha de produção. Por quê? O que a gente queria? Um dos propósitos do CNJ era organizar a casa do ponto de vista disciplinar também, né, da punição dos desvios disciplinares, desvios de conduta, infelizmente, que sempre acontecem, vão continuar acontecendo em qualquer lugar, e também elevar a produtividade do judiciário. Porque, assim, a Constituição lá de 88, o texto original, já dizia que a justiça tem que ser razoável, um tempo razoável, né? É o princípio da duração razoável do processo. Justiça lenta é injustiça também. E justiça ineficiente, que você ganha a sentença, mas não ganha o bem da vida, também é injustiça. Então, a ideia das metas, de trazer essa expressão meta para cá, foi muito bem intencionada, mas outro lugar comum, de boas intenções, o inferno também já está cheio, né? Então, hoje, e Renan, saiba que a cada ano existe uma reunião e se aumenta as metas. E tem um ponto. Tem metas que a meta 2 já virou meta 2, 2.A e 2.B. Existem mais de 40, tem a meta 43, tem meta 52, sei lá o quê. Não, e aí gera uma competição, porque eles ganham selos, né? Ouro, prata, bronze, diamante, não tem? E se você não é um é tribunal ouro, diamante, você é um tribunal... Deixa eu tentar, com minha ignorância, deixa eu tentar com a minha ignorância defender isso num aspecto do que é um diagnóstico que eu fiz sobre vocês, que não faz o menor sentido pra mim, mas que eu acho que é uma realidade. Eu ganho 40 mil por mês, sou um juiz, por exemplo. Se eu trabalho 176 horas por mês, o valor da minha hora é R$ 227 por hora. Se eu trabalho 20 horas por mês, o valor da minha hora é R$ 2.000 por hora. Eu valorizo mais meu trabalho como juiz, trabalhando mais ou menos? Menos. Então, eu entendo que a importância de tentar estabelecer um padrão para uma certa cobrança de volume é porque alguns seres humanos provavelmente não imprimiam um ritmo de celeridade ou de compromisso com a sociedade para que desse respostas coerentes às dores envolvidas dentro desses processos como um todo. Então eu entendo isso como algo importante, mas o que eu acho caricato, que eu acho que a gente tem que começar a conversar, que não dá para ignorar, é assim: enquanto vocês fazem os mutirões como se fossem seres humanos desorientados e desesperados para poder bater essas metas, vai haver em vocês um drible da vaca, que a tecnologia vai fazer esses julgamentos todos, assim, tipo, da noite pro dia, 84 milhões de processos somem, pá, por causa da tecnologia. Então eu fico me perguntando, eu queria ter uma métrica, que vocês tivessem essa métrica, devia ter um dashboard no CNJ de a quantidade de horas inúteis gastas por vocês, porque eu sinto que vocês cavam certo no lugar errado, que pra mim é cavar errado. Ia travar o... Vocês estão investindo em um monte de coisa de passado, velho. Deixa eu falar uma coisa só um pouquinho, que eu acho que quem tá assistindo a gente agora pode estar achando que a gente tá com um papo bem alucinado aqui e não tá entendendo. Por que a gente tá falando tudo isso e por que é tão valoroso o que o Renan e o Dante falam e sempre estão aqui no JX, no Expojude? Do jeito que aconteceu com o Uber, do jeito que aconteceu com o Airbnb, do jeito que tem acontecido com tantos serviços que a gente... Aconteceu até com a eletricidade, aconteceu com o carro. Pode, né? Qual é a segurança da justiça? Quem garante que ela vai ser tão necessária e tão importante para a sociedade daqui a tantos anos? Então, gente, é isso. Esse papo tá aqui e a importância do Renan e do Dante nesse processo é isso, é fazer com que a gente pense até onde o que a gente faz hoje vai ser suficiente para nos mantermos no futuro. Mas você sabe também o que o pessoal, eu creio que a maioria do Poder Judiciário está vendo a IA, a generativa, essa modinha, esse hype, tá? Eles veem nisso uma oportunidade de, então a IA vai fazer eu bater essas metas aí tudinho. E aí eu vou ter tempo para fazer a produção artesanal de alguns casos mais importantes. Legal. Né? Então eu escuto muito disso, é como se fosse a esperança. Eu gosto dela. Eu gosto muito dela. E eu falo isso também nos discursos e tal. Mas aí vamos porque assim, como Gary Boulos falou, dominar as tarefas entediantes, que no nosso caso talvez seja 90%, para que a gente possa julgar e prestar a famosa jurisdição.
Porque me prometeram isso também, Renan, quando eu entrei no concurso, que eu ia ser um agente político. Olha que coisa bonita. Que lindo. O juiz é um agente político. Babado. É um membro de poder. Olha isso. Meu amigo, poder judiciário, legislativo, executivo. Você é um membro de poder, cara. Mas eu chego lá, eu tô julgando sem processo de alimento, de briga de vizinho, de empréstimo consignado. Vocês imaginam que... Eu fico imaginando que no limite a gente vai chegar para um mundo onde quem entra na justiça é uma máquina representando os seres humanos. Quem julga o processo é uma outra máquina. Tem uma preocupação que eu queria levar para vocês, que é assim, eu gosto de estudar o futuro do futuro. Todo mundo fica muito preso à primeira onda de impacto. Eu gosto de entender o que vem depois dessa primeira onda de impacto. Então eu fico imaginando assim, gente, se tudo que me é atrituoso e desconfortável eu delego e terceirizo para a máquina, ninguém gosta de entrar na justiça, ninguém quer, mas quem vai entrar vai ser uma IA, a minha IA de Renan. Imagina que eu tivesse agora comigo, gente, imagina esse cenário, é muito fácil, tá? Esse meu anel, ele é inteligente, imagina que chama Aura Ring, quem me falou foi a Heidi, inclusive esposa do Gary Bowles, que ela que me fez comprar esse anel, chama Aura Ring, é muito legal. Ele monitora o quê? Ele monitora tudo que um Apple Watch, mas mais ainda, e como ele é muito levinho, ó, ele é muito gostoso de dormir, é muito fácil, ele dura muito mais a bateria e por aí vai. Eu comprei com o Dentinho agora, o Dente está trazendo para mim dos Estados Unidos, tem uma empresa chamada Plaud, P-L-A-U-D. Conheci recentemente, isso é fantástico. Mas eu comprei o novo dele, o que é um colar. Mas ainda está em pre-order, já está? Está em pre-order, mas já chegou para a primeira onda das pessoas. Legal, aqui está na pre-order, a próxima onda chega agora em outubro também. Imagina que eu estivesse aqui com vocês e eu tivesse um colar, e esse meu colar fosse capaz de escutar tudo que eu falo ou tudo que eu escuto. E aí eu briguei com a Sabrina. E aí, poxa, num nível de vale entrar na justiça contra a Sabrina. Sendo que a minha IA é tão defensora de mim e sabe já as leis e ela já tem jurisprudência porque ela está integrada com o Codex do CNJ, então ela sabe quando vale entrar ou não vale entrar, porque ela sabe quando eu vou ganhar ou quando eu vou perder. E ela vai dizer assim, peraí, isso daí que aconteceu com o Renan agora, ela vai por conta própria entrar na justiça por mim. E ela tem as provas todas, ela tem a gravação da conversa com a Sabrina, acabou a privacidade, óbvio, né? A gente volta para um momento onde a gente tinha medo do Google Glass, não sei se vocês lembram, e aí a gente agora tem o Ray-Ban Meta, que é um óculos que também consegue fazer isso, e a gente vai ter, eu acho que a gente vai sair muito em breve de celular, tá? Eu não acho que a gente vai viver os próximos 10 anos usando uma telinha que, por maior que seja o número de polegadas do seu celular, é muito pequena perto do que teu campo de visão consegue enxergar. Então eu acho que a gente realmente vai viver uma realidade onde a gente vai ter uma Anywhere Screen, uma tela em qualquer lugar, como se fossem hologramas que elas se projetam e elas podem ter o tamanho que a gente quiser, como se fossem realidades aumentadas ou virtuais. E a grande interface de relacionamento com as tecnologias, ela vai ser ubíqua. É como se ela estivesse invisível, ela parece mágica e é por voz. Então ela está aqui com a gente e cada um de nós vai ter o seu próprio assistente, que é seu gêmeo digital, que é o seu segundo cérebro, que é como se fosse um cérebro aumentado seu. Mas eu quero chegar nesse cenário com vocês porque eu fico imaginando assim, ele já tem quase tudo pronto para fazer isso acontecer. Que é, imagina se eu estivesse usando esse meu colar agora, qualquer coisa que acontecesse comigo, a inteligência artificial do colar consultasse os dados de jurimetria do CNJ, ou seja, 12 bilhões de documentos, 237 milhões de processos, e dissesse, eita, Renan pode ganhar 10 mil com isso, peraí, deixa eu ganhar ainda. E aí ele entra na justiça, porque cada vez vai ser mais fácil entrar, a partir de março do ano que vem, o CNJ vai liberar para que na interface deles você possa entrar com uma petição inicial em qualquer tribunal do Brasil inteiro numa interface única. Quando isso acontecer, eu fico imaginando o meu agente de IA entrando por mim lá, porque ele já sabe que vai ganhar provavelmente por causa dos casos anteriores. E aí quem vai defender ou julgar é a IA do Felipe, que é o juiz. Felipe, peraí, eu não vou julgar essa merda que o Renan fez, porque já tem tanto caso anterior sobre isso, que... Aí, o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Isso é uma coisa possível acontecer, né? Eu sei que parece meio louco, utópico. A cara de vocês está maravilhosa. Mas pode acontecer muito fácil. O que eu tenho medo é que se tudo que a gente faz... Aí eu vou só dar mais um contexto. Desculpa que eu tô falando muito nisso, mas vejam bem. Vocês sabem qual é o que está por trás de todos os celulares e computadores do mundo? A tecnologia ela é binária. São zeros e uns, correto?
Eu acho, é uma tese minha, que a gente está vivendo o mundo que a gente está vivendo, grande parte influenciado por causa desse paradigma computacional. A gente vive um mundo polarizado, leia-se um mundo binário. Os nossos algoritmos nos levam à polarização porque eles trazem engajamento e, consequentemente, a tecnologia nos separou e cada vez mais nos separam mais. Sendo que tem um outro atributo da tecnologia, e eu, como criador de centenas de tecnologias, eu tenho empresa de tecnologia, todos os meus clientes me encomendam uma coisa, todos, sem exceção. Eu quero que você tire o atrito de algum processo existente hoje, diminuindo o número de passos, acelerando as coisas. Pensem comigo um impacto pós-impacto. Se todas as tecnologias que a gente criar for tirando o impacto, ou o trabalho de corno, ou que é um pé no saco para os humanos fazerem e deixarem para as máquinas, em tese só sobra a parte boa para a gente. Vocês acham que nas relações de vocês com as esposas e maridos de vocês, filhos, é uma relação que ela tem muitas coisas boas, ou ela é uma das relações mais difíceis da nossa vida? Para mim é muito difícil também. É muito boa, é muito maravilhosa, claro. Mas ela envolve muita coisa difícil, porque, como diria a Madre Teresa de Calcutá, é difícil amar quem está perto, amar quem está longe é fácil. Pensem. Quanto mais perto você está de alguém, a pessoa é um espelho fractal de si mesmo. Você vê os seus defeitos através do outro. Por isso que você tem tanta dificuldade de estar tão íntimo de alguém. A intimidade é um dos maiores desafios da vida humana, mas é um dos maiores poderes da vida humana, e ele tem muito a ver com os atritos que vivemos. Se a gente está criando uma geração que foi influenciada pela polarização, e a gente vai criar uma nova geração influenciada pelo não atrito, sabe o que vai acontecer com a humanidade? Ninguém mais vai querer se relacionar entre seres humanos. Porque seres humanos são diretamente proporcionais a atritos, a tretas. A gente oscila o humor, a gente tem ressaca, a gente tem TPM, a gente tem raiva, a gente tem sentimento. O nosso algoritmo não consegue se livrar desses sentimentos. Sendo que a máquina, ela não vai perder a cabeça com você. Então eu acho que a gente vai viver um mundo onde a relação humana, se a gente não cuidar, se a gente ficar tão viciado em tirar o atrito de tudo, ela vai acabar. Porque se nós humanos fugirmos a todos os custos dos atritos, por que eu vou escolher um ser humano e não namorar uma máquina? E não me relacionar com uma máquina? Tem hoje uma rede social chamada social.ai que, pasmem, todos os usuários dela, para cada um de nós, é como se fosse uma rede social individual de cada um aqui. Todos os usuários são AIs. Você tem planos diferentes que é de acordo com o volume de seguidores que você quer ter. Todos os seguidores são inteligências artificiais, sendo que eles curtem todas as tuas fotos, eles comentam tudo, eles são super engajados, e teu cérebro é tão trouxa que ele se engana com isso e ele passa a preferir essa rede social do que as outras, porque nas outras tem hater, nas outras tem atrito, nas outras tem julgamento social. Nessas máquinas estão todas feitas para te fazer se sentir bem. No limite, gente, se a gente continuar nessa de só fugir de atrito... Tá, e o que eu tenho que fazer? Trabalhar minhas soft skills, você tem que se emocional. A gente tem que entender. Na prática. Pô, gente... E a humanidade vai acabar até do ponto de vista da reprodução. Não, me dá uma solução você aí. Falou ontem. Isso é foda. Como é que a gente nasceu? A gente pode falar. Como é que a gente nasceu? Tá. Os nossos pais fizeram sexo. Ah, sim. Sexo é atrito. Ah, tu achou que era... Sexo. Tu contou para os seus filhos que era... Sexo é um atrito. A cegonha? Não, eu me remeti quando você falou que a gente nasce pronto. Claro, não. Mas a gente nasceu... Sim. De um atrito entre dois corpos. Sim. Se a gente buscar tanto se esvair do atrito, nem isso vai rolar. E eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu usei realidade virtual, um professor lá na Califórnia disse: a melhor aplicação hoje existente para a realidade virtual, pasme, é a pornografia. Em 3 minutos, usando um óculos de realidade virtual em alta definição, você tem certeza que o corpo é seu. Isso vai ter prazeres absurdamente alucinantes. Se você que está nos ouvindo duvida... O problema é saber o equilíbrio disso, né? Muito difícil. Mas é foda isso, exatamente, é muito difícil. Entendeu? Isso. Mas aí, onde é que parte, por exemplo, para mim? Se for de uma geração... Sabe aquela frase, né, de homens fortes criam tempos fracos criam homens fortes, sei lá, esqueci a ordem, mas alguma coisa cria homem fraco cria tempos difíceis, eu esqueci essa frase, essa cadência. Homens fortes criam tempos fáceis. Tough times demand tough hearts, demand tough talk, demand. Não tem a ver com o coração. É bem lógico. Se homens bons, fortes,
ou homens, ou seres humanos, para a gente tirar sempre essa masculinização. Seres humanos fortes criam tempos fáceis, porque eles são muito bons. Tempos fáceis criam seres humanos fracos. Seres humanos fracos criam tempos fortes criam homens, seres humanos fortes. Então pensem comigo assim, eu sou de uma geração, do meu momento, que eu posso poupar o meu filho de toda e qualquer frustração, ou tentar mitigar ao máximo isso. Eu quero tentar tirar ele das frustrações, do bullying, do politicamente incorreto, e eu começo a proteger meu filho de todo tipo de atrito. Eu acho que a gente não percebeu, mas esse erro que a gente está caminhando, ele vai para além da tecnologia. Nós somos culpados por isso. Porque a gente está criando uma sociedade, uma humanidade, que a gente está tentando proteger tanto as pessoas, sendo que eu acho que a grande beleza da vida está no atrito, está na treta. BO para mim é boa oportunidade. Eu sou completamente alucinado por problemas. Eu acho que um dia eu vou montar uma barraquinha assim, compra os seus problemas. Porque para mim problema os maiores. Você enxerga oportunidades. Sempre, mas poucos são assim. A maior parte das pessoas bota o problema embaixo da cama, do tapete, não olha para eles, tem medo deles, eles dão mais trabalho do que eu, não problema, foge dos atritos. Então, se a gente quiser hackear o rolê, a gente tem que voltar a se apaixonar pelo atrito. Senão a gente vai viver uma humanidade repleta de intimidade artificial, ou de sequer intimidade. Mas a gente tem que ter amor nesse processo, né? Porque se a gente não tiver essa sensibilidade, esse afeto, não vai funcionar. Claro. Sim, mas eu acredito infinitamente no amor, né? Eu sou suspeito pra caramba pra falar sobre isso. Afeto pra mim vem de ato de fé. Pode pegar e escrever afeto, a primeira letra é A, aí depois tem fé no meio e tem T-O, ato de fé. Eu adoro olhar esses trocadilhos em palavras. Mas eu acho que o grande hack da humanidade é que a gente vai precisar desburocratizar o afeto e o amor. Se a gente continuar do jeito que a gente está, porque a gente... Eu acredito muito nisso, em tudo. Em tudo. Se você me permite, essa é uma das teorias mais novas da gente. Ela nunca foi a público. Se liga então aí, pessoal. Cuida do nosso tempo, que eu não sei como que tá aí. Eu parei de contar. Então tá bom. Deu teu voo aí, se acabar, se for só isso aqui, acabar, vamos embora, eu vou encerrar aqui. E tchau. Eu não vou. Depois disso aqui não tem como fazer mais nenhum outro. Mais uma vez o Renan cumprindo a missão dele, fazer a gente ficar bugado, né? Venham comigo, ela é um pouco profunda e difícil de responder. Vou começar da seguinte maneira. Felipe, nós, quando começamos a trabalhar enquanto humanidade, nós éramos trabalhadores braçais. E a gente inventou a roda, a gente inventou o fogo, a gente passou por 3 revoluções industriais e a gente conseguiu automatizar grande parte daquilo que trabalhadores braçais faziam, correto? Correto. Ok. Hoje nós somos trabalhadores intelectuais. Nós trabalhamos com o nosso conhecimento, com o nosso intelecto. E eu sinto que a gente está num momento, pela primeira vez na humanidade, que existe uma entidade não orgânica, uma entidade artificial que é mais inteligente do que a maior parte da gente. Ok. Chamada inteligência artificial. Isso faz com que, talvez, assim como a gente fez as mesmas revoluções industriais para o braço, a gente vai fazer para o cérebro. Por que a gente fez para o braço? Porque a gente vive numa sociedade majoritariamente capitalista e eu queria braços mais fortes, eu queria braços mais eficientes, eu queria braços que não adoecessem, que não entrassem na justiça, que não pedissem férias. Eu queria controlar a produção de braços para que os braços fossem construídos para que eu batesse as minhas metas. Eu quero o que hoje? Eu quero servidores mais eficientes, cérebros mais eficientes, cérebros mais velozes, cérebros que não cansam, que trabalham 24/7, que não adoecem, que não entram na justiça. Eu quero cérebros produtivos. Então, a história se repete. Você até pode dizer, Renan, mas e o tal do conflito de interesse? Sabe a história lá do câncer, que tem gente que diz assim, já existe a cura do câncer, mas as farmacêuticas não deixam chegar até a gente porque o modelo de negócio delas é vender remédio para essas coisas. Eu até talvez acredite nessas teses malucas, não quero me polemizar aqui, mas pensem comigo. Quem domina o mundo são os donos das maiores ações das maiores empresas do mundo. Quem é dono das ações das maiores empresas do mundo, ele ganha dinheiro quanto mais uma empresa é lucrativa. Okay. Como é que eu torno uma empresa lucrativa? Eu torno ela mais eficiente. Eu diminuo o custo e aumento a receita.
Se a gente está conseguindo substituir seres humanos agora, cada vez mais, por AIs, isso tende a aumentar, eu acredito que os trabalhadores intelectuais também estão com o tempo contado. E aí eu vou trazer dados para vocês. Primeiro, McKinsey, ano passado, fez uma pesquisa e disse que se você tem mestrado e doutorado, 57% do que você faz hoje é substituído por IA generativa, com mestrado e doutorado. Se você não tem mestrado e doutorado, 60% do que você faz. Primeiro aprendizado, não faça mestrado e doutorado. É só 3% de diferença, não vai fazer nada. Segundo aprendizado, a gente está muito ferrado, porque já está em 60%. Calma, vamos continuar por aí. O QI, para a gente ser considerado, vocês estavam com o Leandro Matos, eu Sim. posso estar errado aqui nas minhas estatísticas, mas eu acho que de 130 a 140 de QI, você é superdotado. Acima de 140, você é gênio. O QI do brasileiro é entre 80 e 90, se não me engano, que é um QI médio-baixo. Mas sabem qual é o QI do Elon Musk, aquele cara da Tesla, SpaceX? É 155, então ele é um gênio. O QI de Einstein estimado era 162 a 205. Ele nunca fez o teste, mas é isso que estima. Sabe qual é o QI do ChatGPT 4o? É 162. Então, Por enquanto. Por enquanto. É esse por enquanto. Porque é uma tecnologia exponencial que a gente da Singularity fala que dobra a cada 3,2 meses. Então, daqui a 3 meses, ela vai ser 200 de QI. E daqui a 6 anos vai ser 400 de QI. Se a gente chega nesse nível de QI, eu não consigo imaginar como é que um juiz ainda tem função, um desembargador, um presidente de uma grande empresa, um vice-presidente financeiro, um vice-presidente de marketing. Eu não consigo imaginar como todos os nossos cargos pautados no nosso intelecto fazem sentido existir mais no mundo. Porque nós somos trabalhadores intelectuais. E aí eu comecei a me perguntar, o que vem depois? E eu vou falar, mas só um spoiler antes, já vou nela. Aí eu comecei a dizer, caralho, a treta é muito pior. Olha o que vai acontecer agora da minha história. Quando eu comecei a me ver sendo eu como comunicador, professor, empreendedor, vendo que nada do que eu faço faz sentido já hoje, só talvez vou sobreviver pelo delay da humanidade de aderir a essas tecnologias, né, o atraso, a lentidão, a burocracia e tal, fases da difusão, as fases, né, da inovação e afins, começou a me dar uma deprê bizarra. E aí eu comecei a me estudar mais ainda. E eu vi que eu sou viciado em uma coisa que eu tenho que confessar pela primeira vez ao vivo. Atenção, pessoal. Atenção. Essa é a minha nova tese. Eu não sei se ela leva em primeira mão, mas eu sou completamente viciado em me sentir útil. Eu sou viciado em me sentir produtivo. É bizarro, velho. Se eu não tivesse me sentindo útil aqui, eu já tinha tentado acabar esse podcast. Todas as conversas no restaurante, no café da manhã, as reuniões, todo momento eu estou numa busca incessante, obsessiva por me sentir útil. E eu fico imaginando o que é hoje, como é que você se sente mal hoje, eu diria. Uma das formas mais fortes de qualquer um de nós seres humanos se sentir mal. Você não é mais convidado para nenhum evento. A tua agenda tá vazia. Exatamente. Tu entrou de férias, ninguém te ligou para nenhum BO que aconteceu, Sabrina. Caramba, eu me sinto muito mal na minha inutilidade. Eu me sinto um vagabundo. Caraca, o que vai acontecer comigo com isso? E quando eu comecei a perceber isso, eu disse, caralho, minhas relações todas são relações de utilitarismo. E eu me percebi viciado no utilitarismo. E eu comecei a olhar para o mundo corporativo. O mundo corporativo ele é utilitarista. Você cresce, a meritocracia é de acordo com quão útil você é, quão produtivo você é, quanto performático você é. E aí eu comecei a ver, caralho, todo o nosso desenho, do nosso tecido social está pautado na utilidade das pessoas. E, inclusive as relações, todas as nossas relações tendem a ser super condicionais. A condicionalidade das relações está na utilidade dos vínculos. Aí eu comecei a dizer, onde é que eu não encontro utilidade na minha vida? Aí eu comecei a olhar para o meu filho, que tem 8 meses, o Noah. E eu disse assim, caralho, ele é inútil, né, pra mim. Agora ele é inútil, né? 8 meses ele não serve pra muita coisa, né? É foda ser estranho, né? Mas eu sou útil pra caralho pra ele agora. Tipo, você é louco? Se eu não tivesse eu e a Luana, ele morria. Ele não conseguia passar um dia nesse planeta. Sim. Eu acho que... Aí eu comecei a pensar em meus pais. Meus pais foram úteis pra mim até os meus 20 anos de idade. Hoje meus pais são inúteis. Caralho, olha como parece pejorativo. Parece que eu tô xingando meus pais, não parece? Mas é um elogio. Esse paradigma eu quero mudar com vocês. A relação e os seres humanos mais fodas do futuro, pra mim, são os mais inúteis. E são aqueles aos quais
É muito estranho, né, falar isso. É muito antagônico. Mas Mas reflitam comigo. Tá. Quando você tá com alguém sem utilidade alguma, você tá porque você ama estar com aquela pessoa. Não tem impressão, não tem condição. É pela qualidade da presença dela, é pela energia dela. Você não precisa, não tem uma reciprocidade, não tem um contrato. Pensa assim, ó, as relações do mundo corporativo, a primeira instância do vínculo delas é um vínculo contratual, que faz as pessoas trabalharem nas empresas, é o contrato. Segunda instância é o vínculo emocional. Às vezes eu estou feliz com o meu chefe, às vezes eu estou pé da vida com o meu chefe. A terceira e última instância banida do mundo corporativo é a relação, um vínculo afetivo, que a gente falou um pouquinho. E ele foi banido do mundo corporativo. Como é na minha família inútil? Na minha família, o que me faz ficar na família é o afeto. O amor cristão, ágape, ele é incondicional. A incondicionalidade é proporcional à inutilidade. Eu acho que a gente vai adentrar num mundo onde todos nós iremos sim ter grande parte do que a gente faz, que são atividades que não deveríamos mais fazer, substituídas por AI. Não é que é substituída. Sabe como é que eu vejo minha relação com a IA? É assim, cheguei num show, aí tinha um monte de cadeira reservada na frente. Sabe aquelas cadeiras para os desembargadores, juízes, os cabas mais chiques? Aí, eu nunca tenho Felipe essas... sabe, eu Felipe sei. sabe, a gente não sabe, né? Sabe? Aí a gente sentou na cadeira que estava dizendo assim, reservado para a máquina. E a gente está há 100 anos sentado na cadeira da máquina. E não é que a máquina vai tomar o nosso lugar, tá dizendo, ei irmão, esse lugar é meu, porra. Por que tu inventou de tentar ser eficiente, produtivo e afins? Eficiência é coisa de máquina, ineficiência é coisa de ser humano, errar é humano. Tu esqueceu dessa frase, foi? Oxente. Então a gente assumiu um papel que não é nosso. O nosso papel está na inutilidade, o nosso papel está no desconhecido, o nosso papel está no escuro. Sendo que a gente não sabe lidar com o ócio, a gente não sabe lidar com a inutilidade. E aí foi engraçado, vou fechar essa teoria longa, que eu fui jantar com 4 amigos, né? Porque o Dante sou eu sou ele, eram 5 pessoas, eu e o Dante, o Alex Salgado, que é o vice-presidente da Vivo, o Christian Gebara, o presidente da Vivo, e o Daniel Castanho, que é o chairman da Anima. O Christian chama nós 4 de lunáticos. Ele diz assim, que eu sou o único normal aqui e tal. E aí chamamos o jantar de Os Lunáticos. Quando a gente estava no meio do jantar, Daniel Castanho chegou e disse assim, cara, eu tenho que confidenciar uma coisa que tem rolado na minha terapia. O meu terapeuta falou o seguinte, eu tenho que procurar relações, jantares e refeições inúteis. Porque, cara, a frequência de você tentar encantar o outro, de segundas intenções, das utilidades, Daniel, isso tá te acabando, irmão. E aí a gente brincou que se a gente fosse criar um grupo de WhatsApp, que a gente não vai, porque ninguém mais suporta grupo de WhatsApp, seria o jantar dos lunáticos inúteis. Então eu acho, gente, de novo, sobre o futuro do futuro, é o seguinte, a gente tende a ter um impacto absurdo por sermos knowledge workers, trabalhadores intelectuais. Eu acho que a gente já perdeu tudo, a gente só ainda não aconteceu a perda, porque tem um delay de humanidade. O que vem depois é o poder dessa inutilidade, mas tem outra coisa que também vai parecer etérea. E aí eu fecho a teoria. Para mim, a próxima curva, a gente vai se tornar trabalhador intuitivo. Trabalhador intuitivo me remete a uma frase do Pequeno Príncipe, que fala que o essencial é invisível aos olhos, mas ninguém sabe o que vem depois, que é para aqueles que enxergam com o coração. E quando eu trago uma analogia que a gente falou aqui nesse nosso papo sobre médicos, os médicos viraram máquinas. A grande maioria deles. Qual é o médico do futuro? É o médico do passado. É o que te atende com calma, com alma, que te olha nos olhos, que te toca, que examina. Chegava com uma maletinha na sua cara, sentava na sua beira da sua cama. Perguntava a tua rotina, sabia da tua mãe, do teu avô, do teu bisavô. Dizia que era, isso é frescura, menino, para com isso, vai correr que daqui a pouco você está bem. Não precisava prescrever remédio porque não tinha comissão de uma farmacêutica por trás, não tinha meta de stent, não tinha meta de UTI, ele não tinha um monte de conflito de interesse na cabeça dele. Qual é o juiz do futuro? É o juiz do passado. Que analisava o processo datilografado. Era um processo de mediunidade, de empatia. Exatamente. E isso acontece, né? A moda volta, tem tanta coisa que... Ai, perdão. E o juiz virou um robô também. O juiz virou um robô. Quando alguém fala assim... Por isso é tão fácil substituir, cara. Mas exatamente. E quando alguém me pergunta assim, pô, Felipe, tu tá dizendo então que a gente vai ser substituído por um robô? Vocês já não são robôs, vocês não se sentem robôs. Você pegou o lugar deles, do robô, cara. Pô,
cara, tu fez quantas sentenças esse mês? 400. Isso é um trabalho. Tu acha que tu leu? Claro tu que disse a jurisdição de forma plena nesses 400 processos que tu fez? não. É isso. Maravilha. E nesse processo o Ministério Público tem uma grande vantagem, né? Que a gente tem o extrajudicial, o contato com a sociedade. A gente tem uma grande vantagem. Eu fiz concurso do MP, passei também. Eu podia escolher estar chorando no MP ou estar chorando na magistratura. Eu estou chorando na magistratura. Eu acho que interessante é quem está ouvindo a gente, quem vai ouvir, né? Não levar nada pro pessoal. Eu acho que foi muito legal tudo que a gente falou aqui. Não se ofenda, né? Vamos. Oponopono. Mas se ofender também. A gente, né? Vamos lá, gratidão, né? Perdão, né? Eu te amo. O pessoal que vai escutar esse podcast depois, que me conhece, vai achar que o Felipe bebeu alguma coisa no almoço, mas não bebi nada. Só café mesmo e água. Depois de 3 dias de evento, né, amigo? Olha só. E o melhor, eu tenho, né, ministrado esses cursos e tal, e a maioria é muito corrido. Então, você tem que falar daquela parte teórica, já abrir o chat GPT ali, mexer, mostrar, e todo mundo já sai querendo saber o prompt, meu Deus, me dá teu livrinho de prompts. Aí, quando tem um curso maior, então eu me lembro que foi o primeiro curso que eu dei de 16 horas. Foram 2 dias de imersão na Escola da Magistratura, lá em São Luís, e tipo, para 30 juízes. Cara, a gente conseguiu extrair coisas, né, e foi fenomenal. Mas assim, não era nem isso que eu estava querendo falar. Eu fiz aí eu exercitando minhas técnicas de recém-fofo, não sei se tu sabe que o curso de formação de formadores no judiciário chama FOFO, que é formação de formadores. Então o professor é fofo. E agora eu sou fofo, então. Maravilhoso. E aí eles ensinam técnicas pra gente aplicar. E eu fiz uma técnica lá chamada dos 3 cantos. Então você escreve, faz uma pergunta ou escreve uma afirmação e você divide a sala em 3 grupos. Só que aí primeiro você concorda inteiramente com essa informação, você tem que colocar argumentos favoráveis aqui. Depois, o outro grupo tem que escrever argumentos totalmente desfavoráveis e o terceiro grupo tem que colocar argumentos meio a meio, parcialmente favoráveis. Aí, 1 minuto. Quando acaba o minuto, tem que girar. Que legal. Então, o cara que teve que matar a cabeça para achar argumentos favoráveis, ele agora tem que matar a cabeça para argumentos desfavoráveis. Depois, e aí faz esse ciclo. Que lindo, que lindo. E aí depois, cara, aí isso traz tanta reflexão e aí depois todo mundo tá ali, aí agora vão para onde vocês queiram estar. Aí as pessoas se reposicionam. Que massa. Pô, isso é muito massa. E aí nisso, aí uma das reflexões que um colega fez tem a ver com essa questão do apego, do medo de perder o lugar, e ele falou assim, mas cara, se a gente enveredar por esse caminho, a gente vai perder mais posição, isso significa que a gente vai perder, então se aí avançar em tarefas intelectuais, qual vai ser o papel do juiz? Aí outros colegas mas eu estava ali como tutor, como formador, eu tinha que ficar ali, as minhas opiniões pessoais eu tinha que só, mas o outro colega falou uma coisa que eu falaria, ele falou, mas e qual é o problema então? Não, então, e minha aposentadoria? E se a gente precisar de menos juízes, cada vez mais? Menos promotores, menos defensores, menos advogados? Que bom, talvez seja um sinal que a humanidade está brigando menos. Exatamente. A gente não está aqui para tentar combater as trazer paz social. A gente aprende no primeiro período de faculdade de Direito, é isso. Qual é a função do direito? Buscar a paz social. Então, que bom. E aí, mas o apego, meu Deus, eu não vou ser mais juiz, o que vai acontecer? Eu vou ir para disponibilidade, vou receber meus proventos proporcionais ao tempo de serviço, e o que eu vou fazer? Então aí esses momentos de reflexão que são, né, sei lá, a gente tem que ter esse... Eu diria assim, Filipão. E se preparar até. Tem que transcender. Transcender, mas olha isso aqui, velho. A palavra artificial ficou muito na moda por causa da inteligência artificial. Voltem vocês dois para casa e reflitam o que mais é artificial na vida de vocês. Quais são os vínculos artificiais?
quais são as intimidades artificiais, quais são as estabilidades artificiais, comidas artificiais. Tá faltando coisa de verdade, gente, sabe? O que me fez sair do mundo corporativo e estar no Gravidade Zero foi que 6, 7 anos atrás eu estava na plenária assistindo o Dante palestrar, não o conhecia. E o Dante fez uma palestra de 19 minutos chamada Detox Corporativo. É bem legal. E ele falava assim: vivemos uma fábrica de desorientados. Muitas pessoas fazendo o que não querem e não sabem o que querem. Ele falava que mais valia um ano de terapia do que um ano de MBA, mestrado e doutorado. E teve um momento nessa fala dele, que foi a parte que me fez sair do corpo, a minha alma se rebelou, que ele diz assim: a maior moeda da vida não é dólar, não é euro, não é Bitcoin. É tempo de vida e o que a gente faz com ela. Talvez estejamos também vivendo uma vida artificial. E essa vida artificial é onde a gente não está honrando o privilégio de estar vivo, de estar aqui. Então, para mim, eu queria deixar para vocês como uma mensagem final muito a seguinte mensagem: que a gente vive uma vida real, verdadeira conosco mesmo, que a gente entenda que felicidade é estar onde você está. Simples como isso. Felicidade é estar onde você está. Felicidade é desejar o que você já tem. Então, mas que aquilo que você tem seja aquilo que é real para você. Porque se você deseja aquilo que não é você, que é artificial, tá na hora talvez de você se mudar. É legal, nóis. amigo, que legal. Gente, eu vou reassistir esse podcast várias vezes. Obrigada pela sua entrega. Foi muito bom. Obrigado. Infelizmente temos que acabar esse momento. Curte a fera. E se você não conhece o Renan, não conhece o trabalho dele, fala aí o contato de vocês. Não vou falar, não quero que ninguém me siga. Eu nem me seguiria. Eu não quero ser digital influencer. Eu quero estar onde eu tô. Mas as pessoas podem querer o serviço de vocês. Eu vou estar no mundo onde o universo nos unir. Pronto. Eu não gosto de fazer propaganda, eu não gosto disso. Eu acho que o universo nos encontra. Bom. Coincidências são a forma que Deus encontrou de agir anonimamente. Eu amei a coincidência de te ver aqui. Que venham mais coincidências. Isso mesmo. Valeu. É isso aí, pessoal. Obrigado. Talvez, eu diria que há uma grande chance de ter sido o último episódio deste podcast. Esse podcast. 2024. De repente o Piccolo aparece aqui, né? Isso é legal, hein? Mas eu acho que não dá mais para... Enfim, mas vamos deixar em aberto ainda. Sempre. Meu amigo Rodrigo gostou quando eu falei isso. Mas é isso, pessoal. Então, por enquanto, até breve. Obrigado, Sabrina. Gente. Obrigado, Renan. Obrigada, Obrigado, Rodrigo. amigos. Beijo. Valeu, Beijão e até daqui a pouco ou não.